Um professor universitário que sempre quis viver a rotina do campo. Buscou conhecimento e capacitação para produzir queijos diferenciados, com um alto padrão de qualidade e reconhecidos com prêmios nacionais e internacionais. É a história do seu Jackson, que nos recebeu aqui na fazenda em Santo Antônio de Leverger e que você começa a conhecer agora. As construções que se aglomeram próximo às margens do rio Cuiabá formam a área urbana de Santo Antônio de Leverger. O município, a apenas 34 quilômetros da capital mato-grossense, tem a maior parte do território dentro do bioma Pantanal. É lá que fica o nosso destino de hoje, uma propriedade com 100 hectares, onde o seu Jackson dedica tempo, alma e coração a cada detalhe. A Fazenda Campo Alegre é literalmente a realização do sonho do seu Jackson, que me disse aqui antes do início da entrevista que quando era pequeno, sempre que vinham as férias escolares aí, costumava dar um jeito de correr para o sítio, para a fazenda, para a área rural, ou seja, queria estar no meio da natureza, queria estar no campo, né, seu Jackson? É exatamente isso aí, porque no tempo de criança, as férias escolares eram 3 meses, diferente de hoje. Então quando chegava dezembro, janeiro, fevereiro e março, a gente ia para as fazendas, né? No meu caso, eu ia para a fazenda do Pantanal, aqui perto de Rondonópolis, ia para Paranatinga, ia para Barra dos Bugres, mas sempre vinculado à área rural. Porque essa propriedade não era nossa, mas era nossos tios, porque minha família do lado da minha mãe, todos eles são vinculados à área rural, né? E aí esse gosto que o senhor pegou ali por estar no campo foi acompanhando durante a vida? Fui acompanhando durante a forma de que eu fui criado, né? Fui criado no mato, no campo, então isso aí desperta, em algumas pessoas, desperta o interesse pela área rural, que foi meu caso, né? Agora, o senhor está vivenciando o campo, o dia a dia do campo, muito recentemente, né? Porque a carreira do senhor foi bem distante daqui, né? Foi distante, não tem nada a ver com a área rural. Minha área acadêmica é professor universitário na área de engenharia, que não tem nada a ver com o campo, né? Entre aspas. Mas eu comprei a propriedade aqui já tem 30 e poucos anos, né? Com o sonho de um dia deixar a cidade e vir morar na fazenda. Esse sempre foi meu sonho, né? Tudo aqui foi construído pensando nisso aí, né? Hoje o sonho está realizado. Hoje o sonho está realizado. Essa vinda para a fazenda, essa materialização desse sonho do senhor, levou, claro, a buscar uma maneira de tornar também a fazenda autossustentável financeiramente, né? Ou seja, ela tinha que gerar renda de alguma forma. Qual o caminho que o senhor escolheu inicialmente? Eu olhava as grandes propriedades, com tecnologia, com estrutura, em termos de material, em termos de mão de obra, em termos de maquinária, e eu olhava as pequenas propriedades. Os pequenos produtores, você via que eles não tinham valor agregado na sua produção. Essa foi uma coisa que sempre me preocupou. Como é que você pode se tornar uma propriedade pequena em uma propriedade que dê dignidade para o pequeno produtor? Então aqui eu sempre foquei como tornar uma propriedade produtiva. Antes de investir na pecuária leiteira, o produtor tentou outras alternativas, mas faltava viabilidade econômica. Eu já trabalhei aqui com gado de branco, gado de corte, produção de gado PO, mas aí ele ficava meio inviável, por quê? Porque você concorria com os grandes produtores de gado de raça. Então você fica meio difícil para você trabalhar. E o leite é uma forma de você agregar valor com menor quantidade de cabeça dentro do sistema, né? Então por isso que eu optei pelo leite, né? Agora, o leite tem outro problema. No preço que está hoje o leite para o pequeno produtor, também fica difícil. A não ser que ele trabalhe e não compute a mão de obra dele. Mas se você colocar mão de obra, colocar os funcionários, colocar ração, colocar a estrutura, maquinária, ele vai ver também que para o pequeno produtor também fica difícil. Então, aí entra a história do queijo. Como agregar valor ao pequeno produtor? Essa foi a lógica que eu adotei. O senhor sabia fazer queijo antes? Não, eu sabia comer. Só! E comer com bolo de queijo, com café. Isso eu sabia. Mas eu sempre acompanhei. E minha irmã, ela já começou a produzir queijo, então nós começamos a desenvolver queijos que também fossem fora do padrão do queijo tradicional.
O senhor lembra do primeiro queijo que o senhor fez, tentou fazer? Como é que foi? Há quanto tempo foi isso? Quantos anos mais ou menos? Nós já temos 8 anos mais ou menos. Foi bom? Não dava nem pra comer. O silêncio revelou a resposta aqui. Como nós optamos por fazer queijos diferenciados, então, e foge desse queijo tradicional, então nós perdemos muito leite. Às vezes faziam leite, não dava certo. Então, quando a gente fazia, se não estava dentro de um padrão que a gente esperava, a gente descartava, não vendia. Que sempre foi a nossa preocupação, né? Entregar ao consumidor um produto com qualidade e sanidade. Para driblar a falta de conhecimento prático sobre o tema, o professor virou aluno. Foi em busca de informações e com o máximo possível de fontes. Teve alguns colegas nossos aqui do município que nos auxiliou no começo, naquele queijo tradicional. Mas como o nosso objetivo não era só o queijo tradicional, então já começamos a buscar conhecimento em termos de cursos. Nós sempre fizemos estudo em várias áreas do laticínio, procurando agregar conhecimento. Porque sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. Porque às vezes a pessoa fala, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, minha bisavó fazia assim, e você fica naquele padrão. Não estou dizendo que é ruim, não. Estou dizendo que é um padrão escolhido. E eu optei por fazer um padrão diferente, procurando agregar valor ao queijo. E isso aí necessariamente implica em conhecimento. Então eu já fiz vários cursos, tenho uns 8 cursos já ou mais na área de queijo. E entre esses cursos, claro, tem ali também os treinamentos do Senar, oferecidos pelo Senar aqui em Mato Grosso, que também fizeram parte desse aprendizado do senhor. Exatamente. Um dos cursos que nós já fiz 2 cursos pelo Senar, né? Foi aquele curso básico de laticínio, que eles têm a ideia de mostrar as condições mínimas ao produtor, como que ele deve fazer em termos de segurança alimentar, em termos de manejo, os cuidados que tem que ter na produção. Se você quiser alcançar um objetivo, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é capacitar. Não adianta você querer trocar os pés pela mão. Você primeiro capacita, que é importante, para depois você começar a produzir. A dedicação deu resultado. Entre estudos, testes, falhas e acertos, o seu Jackson chegou à fórmula que idealizava: sabor, consistência, textura, aroma. Características que tornam únicos os queijos produzidos na Fazenda Campo Alegre. O curioso é que, mesmo adotando como referência o queijo tipo canastra, ele descobriu em uma ligação que tinha em mãos o produto diferenciado que tanto buscava. Um dia teve um rapaz que me telefonou, aí ele virou e falou assim: minha mãe produz queijo, meu pai produz queijo da região de Canastra. Vou dar uma opinião para você. Seu queijo não tem nada a ver com canastra. Eu até levei um susto. Ele parou, aí falou: mas a qualidade do seu queijo não perde nem nada para o canastra. Então eu vou te dar uma sugestão. Muda de nome, porque senão a pessoa prova aquele queijo, fica aquela ideia, aquele sabor da região de canastra. E não é diferente. Esse daí tem o sabor da região. Então põe o nome regional. Essa foi uma das melhores sugestões que eu tive até hoje. Então o queijo nosso, um chama Pantanal, porque nós estamos aqui numa região do Pantanal, pelo menos ao começo do Pantanal. E as pessoas já automaticamente já sabem de onde que vem o queijo. Outra Pantanal Ouro, tem o Flor do Pantanal e tem o nome que eu coloquei bem regional, que é Cimenino. Cimenino, todo mundo sabe o que é. Cimenino é um garoto, é um piá. Então quer dizer o quê? Quer dizer que um queijo novo. Não é o frescal, mas é um queijo novo. Então todos esses aí têm nome regional, buscando o sabor da nossa terra. Tem que ver com a qualidade do nosso gado, tem que ver com a nossa realidade da nossa terra, o tipo do leite do gado que nós usamos. Então fica um sabor que a gente não consegue identificar de onde que é. Então de onde que é? É do Pantanal. Com o nome regionalizado e sabor aprovado, o produto ganhou destaque em concursos e o seu Jackson virou um colecionador de troféus e medalhas. E aí, seu Jackson?
produtor que fez o primeiro queijo e disse que não tinha condições de comer foi evoluindo, estudando, se capacitando, aprendendo, testando e de repente conseguiu produzir queijos premiados, inclusive internacionalmente. Me fala dessa evolução. Como eu falei para você, nós começamos perdendo leite e perdemos muito leite, porque o objetivo nosso não era o queijo tradicional. E quando você tenta fazer uma coisa nova, logicamente você vai apanhar. Mas eu sabia disso, mas corria o risco. Agora, o primeiro queijo que nós fizemos, já ganhamos uma medalha internacional. Depois desse teve outro concurso em Blumenau, Santa Catarina. Levei 3 queijos. Os 3 foram premiados. Aí teve aqui em Mato Grosso um concurso promovido pelo Sebrae, a nível do estado. Levei 4 queijos, os 4 foram premiados. E esse ano aqui, nós levamos em Blumenau, tivemos 2 premiações e tivemos uma premiação também a nível nacional em Brasília. Então já são 10 prêmios. Então todos os queijos, todos os produtos nossos são premiados. Mas quais os segredos deste sucesso? É o que você vai descobrir no próximo bloco, que também revela como o Senar vai continuar abastecendo a Fazenda Campo Alegre com o principal insumo para quem busca transformações: o conhecimento. O Senar transforma. Volta já. A tarde avança na Fazenda Campo Alegre. É hora da segunda ordenha do dia. O manejo mecanizado é feito por colaboradores da propriedade. Diariamente, a produção gira entre 300 e 380 litros por dia. Apenas parte disso tem a produção de queijo como destino. E eu produzo aqui 1 ou 2 vezes por semana de queijo. Cada vez que eu faço na faixa de 250 litros, que vai dar algo em torno de 40 quilos de queijo, aproximadamente. Cada vez. 200 na semana, em torno de 80 quilos de leite, de queijo. De queijo. O excedente, tem excedente, esse aí eu vendo para pessoas que fazem ou doce de leite ou faz queijo. Matéria-prima central na fabricação dos queijos, o leite usado pelo seu Jackson vem principalmente de vacas da raça Jersey, que são maioria absoluta no rebanho da propriedade. 90% do gado mesmo é Jersey. A Jersey tem a vantagem em termos de qualidade do leite, dá um leite mais gordo, eu acho mais saboroso, comparando com as outras raças, mas ele produz menos um pouquinho. Então tem um pouco de 90% é Jersey, mas também tem a Girolanda. Em busca de uniformidade no leite produzido, a alimentação da vacada segue um padrão. Hoje eu trabalho com a base é a cevada, que é resíduo de cervejaria. Trabalho com capiaçu, a pasto, a ração de leite, milho. Então essa é a base. Então eu procuro manter mais ou menos mesmo padrão de ração durante o mês, né? Da escolha da raça à dieta dos animais, cada critério adotado na Fazenda Campo Alegre foi determinante no caminho que levou à excelência na produção artesanal de queijos. E esses são apenas alguns dos segredos do sucesso. O que diferencia o queijo? Primeiro, é o leite. Que tipo de leite? Se você muda a vaca, você muda o leite. Se você muda a ração, você muda o sabor do leite. O clima, isso aí influencia no padrão do leite. Ok. Mas depois do leite, tem alguns fatores que influenciam. Primeiro, nosso leite é pasteurizado. Isso aí já muda, porque muda a estrutura do leite. Aí nós colocamos umas bactérias que vai trabalhar e dar o sabor daquele queijo que você quer. Então esse é outro fator importante. Eu estou trabalhando, estou mexendo com a estrutura biológica do leite. Ok. Agora, depois de pronto, a maturação e a umidade e a temperatura vão diferenciar e dar tipos de queijo diferentes. Então eu posso ter a mesma vaca, o mesmo leite e ter queijos diferentes de acordo com a temperatura, de acordo com a umidade, de acordo com o tempo de maturação. É isso aí que vai diferenciar os queijos. E a bactéria que trabalhar com ele, né?
O senhor falou que queria, né, produzir queijo, um queijo diferenciado de qualidade para agregar valor. Hoje o senhor consegue colocar o produto do senhor para os consumidores, para quem compra, qual que é o preço médio que o senhor consegue vender o quilo? Hoje eu consigo colocar ao consumidor final na faixa de R$ 130 o quilo. Esse é o preço que está sendo comercializado hoje. Qual é o perfil dos clientes do senhor? São pessoas que gostam de degustar o queijo, não é aquele que gosta de comer o queijo, ele gosta de tomar com vinho, uma cerveja, pratos de comida. Ele serve para dar sabor a alguns pratos específicos. Tanto que nossa clientela são restaurantes, os melhores restaurantes de Cuiabá. Então esse é o perfil do nosso consumidor. Ou pessoas que gostam de tomar com vinho, com cerveja, mas que entendem do queijo, que gostam de queijo. Esse é o nosso cliente. O sinal verde para a comercialização dos queijos foi outra conquista do produtor. A propriedade foi a primeira em Mato Grosso a receber o registro do CIAPP, já estampado no rótulo do produto. O Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte é um programa do governo estadual para impulsionar a geração de renda e a segurança alimentar, além de promover a legalização de alimentos artesanais. O senhor hoje, com essa certificação, o senhor pode comercializar aonde? Dentro do estado. Qualquer local dentro do estado. Eu só não posso hoje fora do estado, mas dentro do estado eu posso. Isso abre muitas portas. Lógico. Né? Isso aí abre a porta para o mercado. O mais importante não é só abrir a porta. O mais importante é eu conseguir comprar um produto, saber que aquele produto é certificado. Esse é o mais importante. Porque além de abrir a porta, dá segurança ao consumidor. Dá segurança ao produtor, sim. E abre as portas para o produtor, sim. Mas dá segurança também ao consumidor. Isso é muito importante. O professor que virou mestre na arte de produzir queijos não se acomoda com o que já alcançou. Na conversa com a mobilizadora do Sindicato Rural de Santo Antônio de Leverger, o foco não poderia ser outro. O produtor quer aprender mais. Uma das características marcantes aqui na história do seu Jackson é justamente essa busca pelo conhecimento a todo custo, ou seja, estar muito preparado para conseguir colocar em prática tudo aquilo que é idealizado, todos aqueles objetivos. E esse ponto é extremamente importante para quando a gente busca motivar outros produtores e servir como exemplo. A Gleice, ela é mobilizadora do Sindicato Rural aqui de Santo Antônio de Leverger, está conosco visitando aqui a Fazenda Campo Alegre e essa história realmente serve como inspiração, como um modelo a ser seguido até por outros produtores, ou seja, a capacitação, a importância de buscar conhecimento está mais do que provada aqui, né, Gleice? Sim, com certeza. A gente sempre visa, né, a capacitação como um ponto primordial para os nossos produtores rurais, né? E um meio de influenciá-los até a procurar, né, o Sindicato Rural para estar se qualificando e entrar até nos nossos programas de assistência técnica e gerencial, que hoje em dia está sendo um sucesso dentro do município, né? Ele fez, entre essa gama de treinamentos, cursos, assistência técnica, ele fez alguns treinamentos do Senar, cursos específicos na área de laticínio, né, focado no leite, mas já demonstrou aqui o interesse também, conversando com você aqui, sim, de fazer parte da assistência técnica gerencial, que é um outro trabalho realizado pelo Senar, né? Isso, que é um outro trabalho, né, que a gente tem aqui dentro do município, onde a gente leva essa instrutoria, né, esse meio para o produtor rural durante 3 anos, né? Aí dando uma assistência para o produtor no meio de produção, no meio de qualidade. A gente monta-se um grupo no caso do leite, de 25 a 30 produtores, né? Todos do leite, né? Da produção agrícola do leite. E a gente faz esse trabalho de instruir o produtor para ele conseguir chegar no que ele busca, né? Então, o recado que fica do Sindicato Rural, do Senar, é justamente reforçar os produtores que existem essas possibilidades, sim, que basta procurar, porque quem quer se capacitar, junto ao Senar, junto ao Sindicato Rural, consegue as respostas para as dúvidas que existem. Com certeza, com certeza. O Sindicato Rural está sempre de portas abertas, né? Para atender o produtor rural. O Rodrigo é supervisor regional do Senar Mato Grosso, atua aqui nessa região de Cuiabá, Baixada Cuiabana, esses municípios próximos à capital do estado. Já participou conosco aí de outros programas do Senar Transforma. E dessa vez, Rodrigo, você
nós viemos aqui conhecer uma história de busca por capacitação e de resultado. Essa história tem muito a ver com tudo que a gente fala no programa aqui, né? Nessa ação do Canal Rural com o Senar, que é como o conhecimento promove transformações, né? É isso mesmo, patrônio. O conhecimento, ele transforma a vida das pessoas que o buscam, né? Eu sempre falo, quando eu vou conversar com algum produtor, que quando você busca conhecimento, a sua mente abre e você acaba indo buscar cada vez mais. Então, uma coisa nova que você aprende te desperta uma dúvida para conhecer mais coisa. Então, o Sr. Jackson, ele buscou o primeiro treinamento, ele refez esse treinamento após um ano, ele buscou um treinamento mais específico, foi melhorando as suas qualificações, até por ser um professor universitário. Então, isso facilitou muito. E um perfil como o dele, assim, daquele produtor que está começando nos primeiros treinamentos, é interessante que o Senar tem essa possibilidade de atender tanto quem já buscou muito conhecimento, como quem está iniciando, porque uma esteira de conteúdos é justamente o que proporciona isso, né? Ou seja, algo seriado, algo que vai subindo degraus e assim sucessivamente, conforme as necessidades de cada produtor, de cada caso. Exatamente, patrônio. O Senar hoje ele tem na esteira mais de 200 cursos, tá? Capacitando o produtor rural a melhorar o que ele já faz na propriedade, ensinando ele que ele tem, às vezes, alguma coisa que ele pode, ao invés de comprar uma ração, fazer a própria silagem. Então, assim, a gente consegue levar isso para o produtor de forma com que ele entenda que isso vai trazer resultado no final para ele, diminuindo o custo dele na operação. Então, o Sr. Jackson, ele já faz a própria ração, ele já atende os seus animais com o próprio produto dele, então ele já reduz custo. Então, assim, para o Sr. Jackson, eu acredito que o passo mais importante vai ser agora a assistência técnica gerencial que vai chegar aqui na propriedade dele. O senhor tem pouco mais de 30 anos aqui na propriedade, há 8 anos produzindo queijo. Como o Sr. Jackson, com a certificação, com as premiações, esse trabalho, essa dedicação, como o senhor projeta o futuro? Qual que o senhor espera do futuro daqui os próximos 10, 15 anos? Onde o senhor quer estar aqui com a propriedade, com a Fazenda Campo Alegre e esses queijos artesanais de sucesso? Eu quero continuar me capacitando. Quero chegar a 2.000 litros, que é o limite da legislação para esse tipo de padrão. Eu quero chegar a 2.000 litros daqui a 2 anos, mais ou menos. Não quero crescer mais do que isso aí, não. Porque eu quero transformar a propriedade, que sempre no meu sonho, que ela seja produtiva em termos de qualidade, mas também financeiramente ela seja rentável. E procurar transmitir essa lógica para o nosso estado, para o nosso município, que eu acho que é importante. Porque o papel também do educador não é saber fazer, é saber transmitir. Isso eu achei importante, né? O senhor está feliz? Felicíssimo. Como não, né?